Após ameaças da Rússia, a Casa Branca confirma que sim, a Rússia fará ataques a navios que queiram negociar com os ucranianos pelo Mar Negro, e inclusive o trigo e outros cereais disparam de preço no mercado internacional. A questão fica cada vez mais tensa, tanto do ponto de vista militar, quanto também do ponto de vista econômico. Notícias importantes também relacionadas. A Travis King, a gente falou um pouquinho ontem sobre ele, né? Que é um militar americano, que estava em serviço ali na Coreia do Sul, que acabou, não sabe se em tom de brincadeira, adoração ao regime norte-coreano, mas fugiu em direção à Coreia do Norte, e agora, inclusive, está sob tutela, sobre responsabilidade dos norte-coreanos, que devem considerar ele com ameaça militar, inclusive no dia que a Coreia do Norte considera que pelos submarinos nucleares estacionados em Busan, um porto ali na Coreia do Sul, sim, a retórica, a ameaça, o tom de voz tem que ser um tom de voz nuclear contra Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. E para finalizar, pessoal, falar também sobre a próxima reunião dos BRICS, aquela mesma que o Putin anunciou que não vai mais para a reunião. Somente o Sergei Lavrov, ele deve participar de maneira online, mas outras coisas importantes, como a entrada de 22 a 44 outros novos membros, e inclusive, talvez, um entreveio aí, uma discordância entre China e Brasil. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, antes do vídeo, só um recadinho rapidinho aí para vocês. Eu, como professor, como comunicador, que falo com milhares, às vezes até milhões de pessoas, eu preciso ter, claro, uma linguagem clara, mas também ter uma boa apresentação pessoal. E a vestimenta, ela conta demais, né? Só que pela loucura do dia a dia, galera, convenhamos, né? Tem que ser uma coisa, então, que ali a praticidade, o conforto, mas também há uma boa imagem pessoal. É por isso que eu recomendo para vocês as roupas da Insider. Por exemplo, essa aqui é a Tech Shirt, que ela é feita de um tecido chamado de modal. Para vocês terem uma noção, ele é 3 vezes mais resistente que o tecido, né, de algodão convencional, e até por isso a camiseta ela fica aparecendo nova por muito mais tempo. Fora que, por exemplo, o corante ele pega muito mais nesse tipo de tecido do que as camisetas convencionais. Então você pega, por exemplo, roupas coloridas, elas desbotam muito menos do que as roupas convencionais. Claro, essa aqui é branca, né, mas tem a camiseta preta e também de outras cores. A questão do conforto, galera, é sensacional também, tá? Você não tem coisa que aperte, costuras que fica arranhando, a Tech Shirt ela é muito boa para isso. Fora que, por exemplo, eu, pela loucura, né, sempre comunicando, andando para lá e para cá, galera, eu confesso que eu passo um pouco de calor e às vezes, né, depende do dia, mais calorzinho, fica aquele cheirinho um pouco desagradável no final do dia. A Tech Shirt, ela tem uma tecnologia que ela evapora o suor muito mais rápido, causando uma sensação de conforto térmico para você, fora que é muito mais difícil daquele cheirinho desagradável no final do dia, tá? Então, eu vou deixar para vocês, pessoal, o link na descrição, que com o meu cupom Prof. Ricardo, você tem acesso a 12% de desconto em todos os produtos da loja. Corre lá, pessoal, e aproveita, tá? Tem masculino, feminino, camisetas, outros tipos de vestimenta. Eu tenho certeza que com a tecnologia da Insider, você vai arranjar uma coisa sensacional, seja para você, seja para um presente, né? Um familiar, uma pessoa querida, tá? Então vai lá, pessoal, link na descrição e não perde a oportunidade porque é por tempo limitado, hein? Link na descrição. Bom, galera, como eu falei para vocês, né, nos vídeos aqui anteriores, a Rússia, de fato, ela saiu do acordo de grãos, enquanto o Ocidente considera que a saída desse acordo de grãos é uma tentativa de fazer disparar o preço dos alimentos no mercado internacional para que a Ucrânia, por conta de uma inflação mundial, cause ascensão de governos mais nacionalistas, contra a ajuda à Ucrânia, ou seja, a Rússia usando como se fosse uma espécie de arma de guerra para convencer os países a não ajudar mais os ucranianos, a Rússia considera que, na verdade, a saída dela ela pode voltar a qualquer momento, desde que os princípios de respeito, por exemplo, porque o acordo de grãos, ele basicamente pleiteava o quê? Tudo que está relacionado à comida, seja os fertilizantes russos, os grãos russos, mas também os grãos, os alimentos ucranianos, eles não sofrerão sanções, porque se a Rússia e a Ucrânia, que são 2 dos principais produtores de fertilizantes e grãos do mundo, não exportam, os alimentos ficam mais caros, e aí, consequentemente, a África, a Ásia, a América Latina, enfim, países mais pobres, eles acabam sentindo muito mais do que os países mais ricos. Só que a Rússia considerou que a Ucrânia e o Ocidente não cumpriu a sua parte do acordo, porque o Banco Estatal Agrícola não voltou para o sistema SWIFT de comunicação, a Rússia não teve o fim das suas sanções aos fertilizantes, e basicamente tudo que a Ucrânia estava exportando estava sendo direcionado aos países da União Europeia, ou seja, a maneira da Europa financiar a guerra da Ucrânia através de compra e venda de grãos, de alimentos. Então a Rússia falou que ela volta para o acordo, desde que os seus princípios
sejam seguidos. Só que nisso, falei para vocês também, né? Pô, galera, a Turquia do Erdogan, que recentemente meio que deu uma mudada de posição, anunciou que ela poderia fazer escoltas, por exemplo, aos navios ucranianos. O Zelensky declarou que o acordo de grãos não depende somente da Rússia, que pode ter um acordo de grãos mediado pela Turquia e pela Ucrânia. Basta que a Turquia garanta a segurança dos navios ucranianos. Só que a Rússia aumentou o tom de voz, né? A Rússia falou, então beleza. Então qualquer navio de guerra que passe pelo Mar Negro, a gente está considerando que é um navio que representa uma ameaça militar à Rússia. Eu não sei o que esse navio está levando, vai que ele está levando armas, equipamentos, enfim. Inclusive, essa é até uma desconfiança da Rússia, que muito do armamento, do financiamento que chegava para os ucranianos vinha disfarçado de acordo de grãos por meio do porto de Odessa, de outros portos, através do Mar Negro, a Rússia achando que era alimentos. De novo, pessoal, não existe bonzinho na geopolítica, tá? A Rússia pode estar alegando isso para meio que justificar, tá vendo? Porque eu saí do acordo de grãos. Sendo que, na verdade, pode ser somente uma arma de guerra com a fome também, né? A gente não pode ser inocente aqui, tá? Os dois lados, nenhum é não existe lado bonzinho, né, na geopolítica internacional. Todo mundo defende seus próprios interesses. Só que dentro dessa lógica, as ameaças aparentemente são sérias, tá? A Casa Branca ela anunciou que o seu serviço de inteligência a partir de investigação garantiu que sim, a Rússia tem intenção de atacar, inclusive navios, não necessariamente militares, mas navios civis que estejam transportando somente alimentos, para que isso seja colocado como culpa da Ucrânia, tá vendo? Eu avisei. É que a Ucrânia atacou, tá vendo? Eu vou ser obrigado, a Ucrânia foi lá e quis negociar, eu vou ser obrigado a atacar o navio ucraniano. Ou o navio que está tentando negociar com os ucranianos. Só que o Joseph Borrell, por exemplo, da União Europeia, ele já garantiu, galera, falou que a única maneira de suspender, tentar superar essa dificuldade, é aumentar a retórica armamentista para os ucranianos. Entende? Ao mesmo tempo, pessoal, a gente teve, por exemplo, a Rússia fazendo ataque a uma série de armazéns. Pô, galera, é o terceiro dia consecutivo que a Rússia ataca o porto de Odessa, por exemplo, entende? Então a gente está falando de um aumento das tensões militares com a União Europeia não arredando, né, assim como a Rússia também não está arredando, está fazendo ameaças cada vez maiores, e uma questão sensível que é a questão da fome. O Zelensky falou, por exemplo, galera, que dezenas de milhares de toneladas já foram destruídas dos ataques que a Rússia fez a armazéns, aos portos e por aí vai, entende? Então, com certeza, a fome, a guerra, o aumento do preço dos alimentos vai chamar ainda mais atenção para esse conflito, e aparentemente nenhum dos dois lados está querendo ir muito devagarzinho nessa história, vai? A questão tá perigosa, hein, pessoal? Outra notícia importante tá ligado ao militar, que eu falei pra vocês ontem, né, que é o Travis King, que ele estava, um militar americano que estava em serviço na Coreia do Sul. Cara, as histórias elas vão aparecendo aos poucos, né, por isso que eu vou aqui atualizando vocês. Pelo que foi divulgado agora, na verdade já tinha sido divulgado, né, que ele estava punido por uma suposta agressão e tal. Cara, na prática, ele seria dispensado por má conduta em um país estrangeiro. Isso quer dizer que possivelmente ele não estaria mais no exército americano. E o exército americano, pelo que os familiares dele colocou, era como se fosse a vida dele. Era como se fosse a intenção, tipo, o caminho certeiro que ele ia seguir na vida. Ele já tinha levado uma punição, por exemplo, na Coreia do Sul, de 5 milhões de wons. Que, galera, equivale mais ou menos aí, vai a 19 mil reais, um pouquinho menos, né? 19 mil reais. Também por conta dessa suposta agressão e pelo mau uso também de veículos da polícia também, do estado ali, sul-coreano. A família fala, imagina, ele nunca bebia, nunca fazia nada, só gostava de ler a Bíblia. Galera, tá tudo muito estranho, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, é um militar que ele ia ser dispensado pelo exército americano, né? E estava ali junto com os militares sul-coreanos em Seul. Ele acabou fugindo, indo em direção à fronteira da Coreia do Norte. E aí, do nada, aparentemente, pelos relatos, tem até uma moça que falou, eu pensei que ele estava gravando um TikTok, alguma coisa assim, né? Fazer uma graça com os amigos, que ia tentar atravessar a fronteira, só que voltava no último momento. Fato é, galera, que ele foi lá dando risada, atravessou e não voltou. E agora ele está sob tutela da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, pelo menos por enquanto, oficialmente ela não se pronunciou, porém, o Matthew Miller, que é o secretário, né? A gente fala, pessoal, o porta-voz do Departamento de Estado americano, garantiu que tanto a partir da embaixada sueca de Estocolmo, né? Na Coreia do Norte, como também a partir das organizações multilaterais da ONU, que a Coreia do Norte ainda participa, houve ali troca de informações com os norte-coreanos. A KNCA, que é a estatal norte-coreana, não falou nada sobre o fato. E aparentemente sim, ele está sob custódia, sob tutela ali do exército norte-coreano. Geralmente a Coreia do Norte considera, pessoal, que o militar
que invadiu o país, convenhamos, ainda mais um militar dos Estados Unidos vindo da Coreia do Sul, pode ser algum tipo de agente espião, uma ameaça à segurança nacional, e não penso que essa história vá acabar muito bem, tá? Mas os Estados Unidos está tentando negociar esse fato. Se fosse em um outro momento, de parcerias, aproximações, mas o momento ele é justamente o contrário disso. É de uma separação, de uma tensão cada vez maior. Pessoal, estou falando para vocês de um momento, por exemplo, agora, em que a Coreia do Norte ela acaba de divulgar de maneira oficial que a única maneira de fazer retaliações às ações americanas são com retaliações nucleares. Professor, como assim? Eu falei para vocês que na semana passada a Coreia do Norte tinha divulgado um documento que ela pedia para que os americanos parassem de aumentar as tensões regionais na Península Coreana. Primeiro, com os aviões espiões sobrevoando o território norte-coreano, e aí quando a Coreia do Norte divulgou essas informações, segundo a Coreia do Norte, tá? Os americanos no dia seguinte invadiram 8 vezes o espaço aéreo norte-coreano, e também a questão do estacionamento de submarinos nucleares, não com combustível, com armas nucleares, nos portos sul-coreanos, que foi um pedido da Coreia do Sul, que também se sente ameaçada pelos norte-coreanos, pelos chineses, pelos russos, né? Mas principalmente, claro, pela Coreia do Norte. Estava sendo discutido, inclusive, a produção de armas nucleares na Coreia do Sul, tá? Os americanos, para evitar o alastramento das tecnologias nucleares, a Coreia do Sul, muito possivelmente, pessoal, conseguiria sim produzir suas próprias armas, anunciou que ia fazer uma espécie de parceria com os sul-coreanos. Ia estacionar submarinos nucleares periodicamente no porto de Busan, na Coreia do Sul, para fazer uma ameaça geopolítica frente aos seus vizinhos. A Coreia do Norte, e isso aconteceu ontem, né? O submarino, a primeira vez que ele estacionou depois da década de 80, foi ontem, e a Coreia do Norte, ela anunciou, cara, que não tem mais volta. O estacionamento, né, do submarino nuclear no porto de Busan é uma condição de uso de armas nucleares. Inclusive, galera, a Coreia do Norte ela até mudou a sua constituição ano passado e garantiu as suas leis, né? E garantiu que a Coreia do Norte é um país nuclear. É um país que tem armas nucleares. Ou seja, não pode dissuadir, não pode perder as suas armas nucleares. Lembrando que a Coreia do Norte, lá em 2017, ela tentou se aproximar do governo Trump, talvez vocês se lembram, né? Lembrem? Eles até fecharam um acordo ali, só que sem prazo, sem metas muito bem estabelecidas. Então, na prática, pessoal, é um acordo, né, que acabou não dando certo, porque a Coreia do Norte considera que abrir mão das suas armas nucleares em troca da promessa de fim das sanções, aproximação econômica, é uma promessa muito frágil. Inclusive, o próprio Kim Jong-un ele fala que ele não será o novo Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi da Líbia, ele também abriu mão do seu arsenal nuclear, abriu mão dos seus testes militares, para, no final das contas, ele acabar sendo tirado pela OTAN, pelas suas tropas, incluindo também programação dos Estados Unidos, e o Obama depois dizendo, nossa, realmente, a gente errou, hein? A gente não pensou no dia seguinte da Líbia, entende? Então ele alega que para a questão de soberania nacional, tem que ter as suas armas nucleares. Será que os norte-coreanos ameaçarão os Estados Unidos com armas nucleares? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia importante também é sobre a próxima reunião dos BRICS, que vai acontecer na África do Sul e já começou com a maior tensão possível, porque o Putin, por ser considerado um criminoso de guerra, não poderia pisar na África do Sul. No final das contas, foi feita uma espécie de negociação e o Putin só participará online e o Lavrov será o representante dos russos na reunião dos BRICS ali na África do Sul, tá? A África do Sul, a partir do Ramaphosa, garantiu, pessoal, que nessa reunião 22 países, a Bloomberg falava em 19, hein? 22 países anunciaram a sua tentativa de entrada para os BRICS. Professor, como assim? Os BRICS hoje, né, são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, que entrou depois. A gente está falando, pessoal, de 23% do PIB mundial e 42% da população mundial. 22 novos países querem entrar para essa organização e já anunciaram uma ficha de filiação, inclusive. Outros 22 países, segundo o Ramaphosa, sondaram, fizeram intenções. Cara, a gente pode estar falando de um bloco de 49 países. 44 mais os 5, né? 49 países que podem pertencer aos BRICS. Professor, vai ser BRICS, BX, não, possivelmente vai ser um BRICS mais aí. Só que qual que é a premissa? Os BRICS estão mudando o seu patamar. Os BRICS não vão ser mais aquele bloco, galera, que foi formado porque a Goldman Sachs, uma agência de investimento, falou, nossa, investidores do mundo, sabe quais são os países interessantes para vocês investirem para o século XXI? Brasil, Rússia, Índia e China, são os países emergentes, países do século XXI. Eles gostaram, começaram a se reunir, chamaram ali a África do Sul, criaram até um banco, né, o NDB, o Banco Comum de Investimentos, e hoje a China quer transformar isso
quase num G7, só que um G7 dos países emergentes. A China sempre fala em conjunto com a Rússia, né, de uma nova ordem mundial, uma ordem mundial não mais controlada pelos países desenvolvidos, mas também pelos países emergentes. Só que vai ser um bloco de oposição ao G7. Brasil e Índia, não sei se curtem muito bem essa ideia, tá, pessoal? Brasil e Índia não tem nada contra os países desenvolvidos. A Índia, inclusive, né, recebe muito apoio aí dos americanos, muito apoio também da União Europeia, tem uma relação importante, economicamente principalmente, e está no momento de ascensão econômica, fazendo parceria com todos os lados. Então, comprar uma briga para ser um bloco de oposição ao G7, rivalidade com o G7, não está muito nisso. O Brasil já anunciou, por exemplo, que a sua intenção é fazer com que esses novos membros sejam muito bem analisados. Não é qualquer um que vai entrar. Pessoal, pelo menos até o momento, tá? A gente tem Emirados Árabes, Argentina, Egito, Arábia Saudita, Líbia, Argélia. São alguns dos países que cogitaram entrar. O Irã também, né? Cogitaram entrar para os BRICS, Uruguai também, tá? Então o Brasil falou que tem que analisar caso por caso, não pode ser um mega bloco econômico, aliás, não é um bloco econômico, né? Mas um mega blocão, um mega grupo, porque senão perde a sua finalidade. O Brasil é favorável a fazer o esquema que existe no Mercosul, que tem os membros plenos e os membros associados, que não tem todos os benefícios de fazer parte do bloco. A China não, pessoal. A China defende um expansionismo quase que indiscriminado, né? Ou seja, pode entrar aí quem quiser, se for para fazer frente ao G7. E aí, pessoal, você é a favor da entrada de 44 novos membros na organização? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.